Saudações a todos, sejam bem-vindos ao canal do professor Eduardo Vieira. O tema dessa conversa hoje é a Primavera Brasileira. Vamos fazer uma visão geral e desfazer alguns mal-entendidos que estão acontecendo por aí, né? Que o pessoal está com algumas dúvidas e tal, acerca desse processo todo. Então, primeiro vamos falar sobre o cenário. Qual é o cenário dessa grande manifestação cívica, né? Bom, primeiramente, o estopim disso foi o processo eleitoral brasileiro. Então não é dizer que o povo esteja descontente com o resultado das eleições. O povo está descontente com o resultado no qual ele não confia. O povo presume que o sistema brasileiro não é confiável por conta de uma série de eventos, né? Não só referentes à própria estrutura mecânica do sistema, né? Nós usamos aqui urnas eletrônicas, consequentemente o processo é inauditável de forma completa. Por mais que se diga, né, que o processo é auditável, ele não é completamente auditável. Você não pode fazer uma verificação concreta do que foi feito, porque você não tem comprovante impresso, você não tem papel envolvido, né? Quando você está falando do mundo virtual, de bits e bytes e tal, tudo que você pode tirar é relatórios e fazer umas verificações, etc., mas não dá para você garantir concretamente que o sistema funciona. Foi feita, inclusive, uma análise pelas Forças Armadas que concluiu que o sistema não é a prova de fraudes, de falhas, etc. e tal, né? E é isso que a gente tem que levar em conta. Se há uma desconfiança popular e uma avaliação técnica chegou à conclusão de que o sistema não é totalmente seguro, então há uma razão, né? Há uma justificativa para essa insatisfação popular. O outro motivo dessa insatisfação popular é que o candidato que foi declarado vencedor pelo sistema é um bandido, né? Simplesmente, né? Condenado, que foi removido da prisão por uma jogada jurídica altamente discutível. Tem um monte de juristas que foram bastante verbais em dizer que aquilo ali não existe, né? Ele foi condenado por um monte de instâncias, um monte de juízes, enfim, foi tudo tudo muito ruim, né? Fica tudo muito claro que o sistema agiu para tomar de volta o poder que a gente tirou dele quando a gente conseguiu eleger o presidente Bolsonaro, né? Então aí a gente vem para o que efetivamente está acontecendo no Brasil. Isso tudo que a gente está vendo nada mais é do que uma briga, uma disputa de poder entre o sistema e o povo. Repara só, por que eu digo uma disputa de poder? Porque o pessoal volta e meia fica ainda parando para pensar em termos burocráticos ou legais, né? Principalmente os advogados, eles têm esse vício, né? Então o cara para e fica pensando assim, olha, de acordo com o artigo tal da Constituição, isso não poderia estar acontecendo. Bom, para a gente poder invocar a Constituição, a gente deveria estar num Estado democrático de direito, né? E, evidentemente, nós não estamos no Estado democrático de direito. Isso é importante que se diga com clareza. A gente não tem justiça igual para todos, a gente não tem independência entre os poderes, a gente não tem sequer respeito à lei. A gente não tem o respeito ao processo penal, né? Os ministros do STF, eles já infringiram todas essas diretrizes básicas que compõem o alicerce principal do Estado Democrático de Direito, né? Então, quando você rasga a Constituição, você já não pode dizer que você está no Estado Democrático de Direito. Quando você cria um inquérito que não respeita o processo legal, que é feito justamente para garantir que não há injustiças por parte do Estado, né, principalmente, você também não pode dizer que você está no Estado Democrático de Direito. Temos várias outras razões para dizer que o Brasil não é uma democracia plena, né? Então, por isso não adianta a gente parar e dizer assim, mas o candidato eleito aí não vai poder ser diplomado porque ele não tem toda a documentação necessária. Nossa, ele não tem a documentação necessária para estar nas ruas, livre, né? Ele deveria estar na cadeia. Então, como é que você pode presumir que ele não vai ser diplomado? Então, ele foi tirado da cadeia para ser o candidato do sistema, contra o candidato do povo, que é o Jair Bolsonaro. E aí você tem, de repente, a presunção de que um carimbo num papel vai impedir o sistema
de avançar. Por favor, né? A disputa, então, não é legal nem burocrática. A disputa é de poder bruto, é de ver quem pode mais. Bom, e o que é esse sistema, né? Gente, esse sistema é um leviatã, né? Ele é um monstro, ele é composto por todas as grandes forças que atuam no planeta, à exceção do povo. Então você tem os eixos que nos atacam principalmente são os globalistas, que eles estão bem firmes aqui no Brasil, e você tem o eixo russo-chinês, que é o que a gente poderia chamar de comunistas mais velha guarda, digamos assim, né? Que estão plenamente enraizados aqui no Brasil, também atuantes, né? Você também tem o Califado Islâmico, que são as três grandes forças, né, que trabalham pela dominação do mundo contra o que a gente chamaria de cerne civilizacional ocidental. Duas dessas forças atuam diretamente dentro do Ocidente, né, são forças internas nossas, assim, que são justamente os globalistas e o eixo russo-chinês. E esses dois eixos estão atuando aqui dentro do Brasil direto, né? Então, esses são realmente nossos inimigos. Agora, eles atuam através de políticos, né? Então o sistema partidário está muito conectado a isso. Empresários, tem uma miríade de empresários que está de joelhos para isso, principalmente as grandes corporações. Aí a gente não vai detalhar isso muito, né? Mas esquece a ilusão de que o empresário ele é capitalista, tá? Não. Um grande empresário, a gente chama de metacapitalista. Ele já transcendeu o capitalismo e agora ele quer o poder absoluto sobre a vida dos cidadãos, né? Para isso ele precisa do Estado. Então ele acaba se tornando um grande parceiro do Estado na restrição, né, na remoção de direitos individuais do cidadão, de liberdade, para que essa liberdade vá para o Estado, que é, em última análise, influenciado ou controlado pelo metacapitalista. E assim o metacapitalista acaba conseguindo o que ele quer, que é definir, por exemplo, o que você vai comer. Então ele diz, olha, esse cara vai comer agora grilo assado. Beleza, ele vai conseguir se ele tiver o Estado, né? E se o Estado já tiver mordido uma fatia considerável das liberdades individuais de todos os cidadãos, né? Não podemos esquecer do sistema midiático, né? A grande mídia já foi completamente absorvida pelo sistema, né? E, além disso, o sistema, o ambiente acadêmico e artístico. Então, você está vendo o tamanho da encrenca? Nós, o povo brasileiro, na verdade o povo ocidental, né, que acordamos, né, a turma que tomou a pílula vermelha, nós estamos lutando contra tudo isso, tá? Então, é uma batalha ingrata. No caso aqui, por que isso é muito grave? Porque o sistema está a um passinho pequeno de conquistar uma vitória inacreditável, né? Se o sistema conseguir ganhar essa briga que nós estamos vivendo aqui no Brasil hoje, que nesse momento ela poderia ser chamada de uma disputa eleitoral, né? O sistema vai entrar na presidência do Brasil e nós nunca mais teremos liberdade. Na verdade, o sistema já faz uso de sistemas eleitorais, né, de processos eleitorais, há muito tempo, tá? Eu vou relembrar aqui com vocês as eleições americanas, onde o Joe Biden foi declarado vencedor. O Donald Trump fazia comícios de milhões de pessoas e o Joe Biden fazia comícios que tinham literalmente 10 pessoas. Mas o sistema deu a vitória para o Joe Biden. O Rudy Giuliani, que foi o advogado da campanha do Donald Trump, ele tinha em mãos mais de 13 mil affidavits, que é uma espécie de testemunho juramentado de americanos que declararam que houve toda sorte de problemas nos seus processos eleitorais. Se você mente num affidavit, você vai em cana. E nos Estados Unidos, cana é cana mesmo. Então, eu acho muito duvidoso que você tivesse essa quantidade de depoimentos, né, se não tivesse tido realmente uma série de problemas sérios lá. Mas o sistema lá atropelou a vontade popular que nem um trator. Está lá o Joe Biden presidente dos Estados Unidos. Isso ocorreu também no Chile, né, ocorreu na Colômbia, ocorreu na Argentina, sempre com vitórias muito apertadinhas, sabe, 51 contra 49, umas modificações bizarras, assim, enfim, tudo muito estranho, né? E aconteceu também na Europa, tá? Enfim, o sistema faz uso desse expediente já há muito tempo. Mas essa é a primeira vez que um povo se levanta em tempo hábil, né? E reclama e diz assim, olha só, nós não vamos aceitar isso não.
chega, vocês passaram dos limites, né? Porque realmente aqui no Brasil a coisa passou dos limites. A quantidade de ações, no mínimo discutíveis, né? No mínimo plausíveis de se levantar uma bandeira de desconfiança, que foram cometidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, sob comando do ministro Alexandre de Moraes, foi uma quantidade realmente enorme, enorme. Desde o Radiolão, né, que foi a mais de 1 milhão de inserções de propaganda que não aconteceram do lado da campanha do Bolsonaro, mas aconteceram do lado da campanha do outro candidato. Quer dizer, um monte de coisa, né? Então, realmente a gente tem motivo para ficar desconfiado, né? E nesse caso aqui, a gente está brigando ainda antes da posse do candidato que foi enfiado pelo sistema. Agora, gente, não pensemos nós, né, que o sistema vai abrir mão disso com facilidade, né? Por isso é que o sistema ignora todas as medidas que a gente dá. Quer dizer, a gente monta um relatório enorme, entrega para o sistema rasga e diz, isso aqui não vale nada. Por quê? Porque nós estamos falando de um monte de coisas. Uma das coisas que a gente está falando é de uma vaca leiteira, que é o Brasil, né, de mais de US$1 trilhão de reais por ano. Gente, R$1 trilhão por ano é muita grana. O Brasil era usado, durante o governo Lula, para financiar todas as republiquetas totalitárias vizinhas, né? Quando o Brasil entrou, o Bolsonaro tomou posse, a quantidade de torneiras que foram fechadas foi uma grandeza. Na Amazônia fecharam muita torneira, teve muita ONG que parou de operar na Amazônia. E operavam tirando riquezas do Brasil, sob pretexto de proteger o meio ambiente, né? A quantidade de dinheiro que parou de fluir para Cuba, parou de fluir para a Venezuela, foi enorme, né? Essa turma toda ficou com o pires na mão. E eles querem esse dinheiro de volta. Na verdade, os acordos entre o que seria esse novo governo e esses governantes estrangeiros já estão sendo feitos enquanto nós estamos falando aqui. Enquanto vocês estão vendo esse vídeo, o outro candidato lá está fazendo um monte de acordo para tudo que é lado. Para quê? Para definir a divisão do butim, né? Que é o nosso PIB. Então, definitivamente o sistema não vai abrir mão disso rápido. Agora, tem uma coisa mais grave ainda, talvez, que isso, né? Eu não sei se o sistema percebe isso com clareza, mas eu tenho isso para mim com muita clareza. Se o Brasil vencer esta batalha, vai ser a primeira vez, né, na história recente, que um povo consegue fazer frente ao sistema dessa forma, dentro de um processo eleitoral, né? O povo nega essa cambalhota eleitoral com sucesso. Gente, o efeito disso seria enorme, né? Isso iria impelir os povos vizinhos a fazer a mesma coisa. Vem cá, todo mundo viu isso, os brasileiros conseguiram. Pô, a gente consegue aqui também, vamos para a rua e vamos resolver esse problema. Seria uma grande onda de reversão de processos bizarros que aconteceram por todo lado, né? Na verdade, já está acontecendo isso, né? Nós já estamos servindo de inspiração. Mas, nesse caso, com a nossa vitória, seria uma coisa realmente importante. Tudo que o sistema não quer é o povo na rua reclamando deles, né? Porque eles agem de forma extraordinariamente arrogante, totalitária e antidemocrática. Então, se a gente se habitua com a ideia de não aceitar as pílulas que são impostas pelo sistema, isso poderia significar, a médio prazo, o fim do sistema. E o sistema é altamente voltado à própria sobrevivência, né? Então, esse é um impacto que seria brutal para o sistema. Então, prepare-se, né? Porque tudo isso que a gente está falando aqui vai muito contra as máquinas mais poderosas do planeta. Repara, gente, a gente nunca teve um sistema tão poderoso no planeta por causa da tecnologia. Agora nós chegamos à possibilidade de ter uma tecnologia forte o bastante para controlar o povo de maneira muito eficiente, né? Como acontece na China, por exemplo. Então, antes da gente prosseguir, que agora eu quero falar para vocês, né, do que é isso e onde a gente pode chegar, vamos dar um passinho para trás e vamos dar uma olhadinha nas consequências do fracasso. O que acontece, gente, se a gente fracassar nesse momento, tá? Bom, se a gente fracassar, eu vou dizer com todas as letras, vai se instaurar no Brasil uma ditadura marxista. É simples, tá? Não é nada diferente disso. Tem muita gente dizendo que nós vamos ter um congresso de oposição. Tem muita gente dizendo que o presidente que foi imposto pelo sistema não vai poder governar, porque nós elegemos o congresso mais conservador da história.
Bom, eu vou dar mais notícias para quem acredita nisso, tá? Isso é uma lorota ridícula. Primeiro, o Congresso mais conservador não é um Congresso conservador, ele só é mais conservador. Então, se você tinha um Congresso 5% conservador e você mudou para um Congresso 8% conservador, você continua não tendo um Congresso conservador, tá? E os nossos representantes, aí eu não vou entrar necessariamente no mérito pessoal, talvez seja uma questão do sistema, mas o fato é que na prática, eles são incapazes de fazer frente ao sistema, completamente incapazes. No mandato anterior, eles foram colocados de joelhos por uma gazela saltitante. Tudo bem, está aliada ao STF, mas isso vai acontecer de novo. Então, um representante que diga que vai ser oposição ativa a um governo que agora seria o governo de uma quadrilha, né? Que pretende, sem dúvida alguma, fazer o mesmo assalto ao país que fez no passado. Quer dizer, como é que essa turma pode presumir que vai conseguir fazer frente a isso? Não tem a menor chance, gente. Esquece isso, tá? É até ridículo, porque o STF vai continuar o mesmo. Vão mudar 2. E aí, as maiorias continuam as mesmas, né? Nós vimos que isso não funciona desse jeito, né? E o próprio Congresso é incapaz de fazer frente a isso. Na verdade, nem quer, né? Porque ali é um jogo de favores, de uma mão lava a outra, e vai continuar sendo, né? A nossa minoria capaz, que poderia ser capaz, não é capaz. Já comprovaram isso em 4 anos e vão continuar comprovando isso nos próximos 4. Os nomes são praticamente os mesmos, então esquece isso, gente. Desse Congresso não vai sair nenhuma oposição efetiva que vai impedir o presidente imposto de fazer as barbaridades que ele já anunciou que vai fazer. Entre elas está o fim da liberdade de expressão, perseguição dos conservadores, cancelamento das liberdades de ter armas em casa, mesmo para caçadores, atiradores, colecionadores e tudo mais, e muitas outras coisas. Ataques diretos ao agro, realinhamento com republiquetas marxistas. Cara, as consequências disso vão ser horríveis. A gente vai ter dólar subindo, o PIB despencando, saída de capital do país, fim de investimento, ruína do agro, fome. Nossa, a destruição completa do que sobrou do nosso sistema penal, aumento de criminalidade, mortes, a parte de saúde então nem se fala. Imagina um novo surto qualquer, epidêmico, com essa turma no poder. Imagina um nível de totalitarismo que vai ser imposto sobre a população, né? É bizarro que alguém consiga considerar isso sequer aceitável, né? Mas, graças a Deus, uma boa vontade do povo não considera isso aceitável. E essa parte do povo está representada por alguns heróis que estão acampando na frente dos quartéis, principalmente hoje, né? Em mais de 200 cidades no Brasil inteiro. Então, gente, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Quem nós somos, né? E o que nós estamos fazendo? O que é isso? E eu uso a primeira pessoa do plural porque eu não só apoio esse processo, como eu participo, né? Volta e meia eu vou lá, passo lá no quartel. Eu não estou acampado lá porque eu não posso, mas aquilo ali é heróico, tá? Eu bato palmas para todo mundo que está fazendo esse trabalho. Então, quem nós somos? Nós somos o povo brasileiro mais simples e humilde, para te falar a verdade. E essa turma está montando verdadeiras microcidades na frente de quartéis pelo Brasil afora. E estão fazendo uma permanência constante. Então, sempre que alguém quiser ir lá para fazer a sua manifestação, vai ter gente lá. Tem água, tem banheiro, tem tudo, né? É um troço realmente sensacional. Isso não está sendo reportado adequadamente pela mídia, e essa é uma das razões porque eu estou fazendo esse vídeo. Claro que já foram feitos vários outros vídeos, mas eu estou fazendo um vídeo aqui bastante ponderado e bastante descritivo do processo, né? Para que fique um registro um pouco mais fácil de digerir por quem não está de todo envolvido no processo, né? Então, repara, nós somos... hoje, aproximadamente entre 50 e 100 mil pessoas que estão mobilizadas permanentemente pelo Brasil inteiro. Agora, se houver uma demanda pontual para uma demonstração um pouco mais forte, nós mobilizamos alguma coisa entre 5 e 10 milhões de pessoas. Então é interessante a gente levar isso em consideração, né? Porque essa turma toda, de vez em quando, fica naturalmente vítima de algumas angústias. Que angústias são essas? As duas principais que eu consegui levantar são as angústias do como e do quando.
Como, Eduardo, isso vai ser feito? Como a gente vai conseguir ganhar essa briga? Como a gente vai conseguir impor a nossa vontade ao sistema? Será que vai ser criado um tribunal especial? Será que vão convocar o Superior Tribunal Militar para resolver isso? Será que vai ser um decreto? Será que vai ser ação do presidente do Senado? Essa é de dar gargalhada, né? Mas tudo bem. Mas como será que vai ser feito isso, né? Será que nós temos meios legais para isso? Gente, se angustiar com como é de uma futilidade completa. Tem um pouco a ver com ego. Tem um pouco a ver com a percepção errada de que nós somos capazes de controlar esse tipo de coisa, né? Nós não somos capazes e nós não precisamos controlar esse tipo de coisa. A gente só precisa forçar o sistema a nos obedecer. O sistema, para sobreviver, ele vai dar o jeito dele. E, sinceramente, eu não estou nem um pouco preocupado com a legalidade desse processo que o sistema vai inventar. Porque eles já fazem um monte de ilegalidade mesmo, por que eu vou me preocupar com isso? Se eles inventarem uma... Perdão. Se eles inventarem uma carta azul que vai resolver esse problema, ótimo, carta azul, maravilha. Assina aí essa carta azul faz com que a chapa fraudulenta seja cancelada e bota no poder o segundo colocado. Tá ótimo. Ah não, vamos fazer então novas eleições? Ah, tudo bem, tanto faz. Eu não quero saber se é pato, eu quero ver o ovo. Então eu não me estresso com como. Eu vejo um monte de gente perdendo uma quantidade enorme de energia se estressando com como. É uma tolice, gente. É realmente uma futilidade. Não se preocupem com isso. Se preocupem só com o final. O que vocês querem? Vocês querem que as suas dúvidas acerca do processo eleitoral sejam respeitadas, né? E que um resultado não seja enfiado goela abaixo de vocês. É isso aí. Então, briguem por isso e a gente vai ganhar. A outra angústia é a angústia do quando. Puxa, Eduardo, quando? Eu já estou aqui há 20 dias. Olha, eu presumo que seja muito cansativo ficar na frente do quartel, acampado aí por 20 dias, tá? E isso não é nada menos do que heróico. Agora, qualquer esforço tem que ser comparado a décadas de ditadura comunista. É uma resposta simples, né? Eu tenho ido ao Comando Militar Leste aqui no Rio de Janeiro sempre que eu posso. E, para te falar a verdade, eu só não vou mais porque eu fico trabalhando pelo movimento nas redes sociais, né, na minha residência mesmo. Mas eu acho que a gente tem que sempre pesar o custo com a consequência de uma derrota. Então o custo da vitória eu acho que é baixo, considerando a consequência da derrota. E esse custo vai ser um pouco mais alto, esse custo dessa vitória, à medida que a gente vai se aproximando da data da diplomação, né? Porque novas manifestações vão ter que ser feitas, protestos maiores e tudo mais. Porque o sistema, como eu já falei para vocês, ele não vai se curvar facilmente. É uma vaca leiteira de R$1 trilhão. Ninguém abandona isso com facilidade, tá? E sem contar as outras consequências que eu já descrevi. Então, gente, não adianta ficar angustiado por causa disso, por causa do como, nem do quando, tá? Esquece isso, segue a vida. Foca só na vitória, na vitória, na vitória. Não admitam a derrota, tá? Agora, se você for cristão, você pode fazer ainda melhor do que isso. Você pode abraçar essa angústia. Você pode dedicar essa angústia, esse sofrimento a Deus e você pode abraçar as consequências também, se houver no futuro algum recrudescimento de ação, alguma coisa mais, algum conflito, né, que pode acontecer. O lado de lá pode inventar alguma moda. Aí, meu amigo, é para isso que a gente é católico, é para isso que a gente é cristão, né? É para isso que a gente vê o mundo, né? A gente vê o mundo para encarar o mundo, né? Então a gente pode abraçar essa ameaça e usar essa ameaça para caminhar na direção da santificação. É uma coisa bonita, né? Eu, para te falar a verdade, eu tenho um grande orgulho de estar aqui no mundo nesse momento onde coisas tão grandes estão sendo decididas, né, e onde tanto está sendo exigido da população brasileira. E eu vou dizer para vocês uma coisa, o Brasil, de todos os países do planeta, ele é o país mais capacitado para vencer essa briga, porque é um país que tem 85% da população de cristãos. Nós somos o maior país católico do mundo, nós somos o maior país espírita do mundo e nós estamos caminhando para ser o maior país evangélico protestante do mundo. Então nós somos um país que tem a noção exata da importância do transcendental.
E para quem não sabe, essa batalha é, acima de tudo, transcendental, tá? E por isso nós vamos vencer. Nós temos pessoas rezando rosários todos os dias, pelo Brasil inteiro, tá? É isso que fortalece a nossa causa. Os ateus e materialistas, eles são perfeitamente bem-vindos dentro dos nossos movimentos também, tá, gente? Mas eu estou falando uma coisa genérica sobre uma fatia enorme da população brasileira e que eu não tenho dúvida de que é o que nos levará à vitória. Então, gente, abracem a angústia, abracem o sofrimento, abracem essa luta por mais algum tempo, porque vai ser duro e vai demorar, tá? E talvez até haja confronto de força de segurança, enfim, é possível que esse tipo de coisa aconteça em alguns lugares, né? Como eu disse, né, o bem não triunfa sobre o mal sem alguma imposição de força. Eu espero que não, eu espero que só os nossos números já façam o mal abaixar a cabeça, mas nunca se sabe. Então estejam prontos para tudo, menos para a derrota. Não admitam a derrota de jeito nenhum, tá? Tem um monte de gente dizendo, mas isso aí não vai levar em nada, não vai levar a nada, a gente não vai ganhar nunca, não tem como. Se as Forças Armadas não intervirem, não tem como. Olha, gente, eu vou achar muito confortável se as Forças Armadas intervirem, tá? Claro, existe previsão legal para isso, é perfeitamente constitucional, o presidente pode invocar alguns artigos que prevêem algum tipo de participação desse tipo, e a gente caminha para a restauração da ordem, que é o que todo mundo quer, né? Ninguém quer destruição revolucionária aqui, né? Todo mundo quer a restauração da ordem, a gente quer paz, sossego para poder trabalhar e viver nesse país, né? Agora, e se as Forças Armadas não agirem? E se o presidente Bolsonaro não puder agir por alguma razão? Ninguém está pensando em voltar para casa, né? Ninguém está pensando em desistir por causa disso. Então, caso as Forças Armadas não possam agir, agora, por exemplo, o que vocês vão fazer? Continuar protestando. A demanda não muda, a finalidade não muda. O meio é que muda, mas como eu já falei para vocês, o meio é uma futilidade. Se a gente insistir em não sair da rua de jeito nenhum, o sistema vai se ajoelhar. É obrigatório. Não dá para você manter 2, 3 milhões de pessoas na rua e fingir que isso não está acontecendo. Até porque, caso isso aconteça, é óbvio que a gente, né, não vai ficar necessariamente paradinho sentado na frente do quartel durante 4 anos de mandato de um bandido, né? As coisas, né, não são assim. Então, se as Forças Armadas não agirem, o povo vai ter que começar a agir, né, de forma a deixar o protesto mais claro, de forma a deixar a nossa demanda mais evidente e deixar o sistema mais desconfortável. Agora, lembrem, caso as Forças Armadas não queiram ou não possam agir, nós podemos e nós somos suficientes para vencer essa questão. Eu vou só dar um exemplo para quem tem dúvida sobre isso. Tem um monte de senhoras que dizem assim, mas não dá para a gente vencer sem as Forças Armadas. É porque essas senhoras estão pensando dentro da sua própria capacidade individual de ação, né? É claro que uma senhora não vai fechar uma rodovia, por exemplo, né? Ou marchar sobre na direção de um prédio, de uma instituição, né? Porque isso demandaria, talvez, uma força, uma capacidade física que uma senhora não vai ter. E daí? Basta ela entender que ela não está sozinha nessa briga, né? Tem um monte de homem forte, valente, disposto do lado dela. E esses homens vão fazer esse trabalho. A senhora vai cuidar da organização da água dentro do acampamento, por exemplo, né? A gente tem que transcender um pouco a nossa esfera pessoal de operação. A gente tem que lembrar que uma movimentação de 10 milhões de pessoas, por exemplo, nunca foi negada na história da humanidade. Vocês sabiam disso? Nunca, quando 10 milhões de habitantes de qualquer país se moveram com uma pauta simples como é a nossa, né, de impugnação de uma chapa, por exemplo, nunca esses 10 milhões de pessoas perderam. Nunca houve isso. Sempre resultou na vitória. Aí vocês me perguntam, mas como? Não precisa, de novo, eu insisto nisso, não precisa se preocupar com como. O sistema vai dar o jeito. Você só precisa se preocupar em não desistir. Se você não desistir, você vai vencer.
Não se preocupa com como. O sistema vai dar cabo disso, sozinho, porque ele é o maior ameaçado. Então, gente, essa é uma questão importante, tá? Se nós não tivermos a ação das Forças Armadas ou do presidente Bolsonaro até janeiro, não se preocupem. Nós somos muito mais do que o mínimo necessário para vencer esse embate, tá? Não tem problema nenhum. A gente continua ganhando, tá? Inclusive, o que provavelmente vai acontecer é o seguinte: se as ações começarem a ficar um pouco mais, vamos dizer assim, complicadas, talvez isso gere o impulso necessário para as Forças Armadas finalmente entrarem em ação, se for o caso, do nosso lado. Uma outra coisa que eu ouço o pessoal dizer muito é o seguinte: mas se as Forças Armadas não se declararem logo ao nosso lado, né, digamos assim, não saírem em ação do nosso lado, teremos aí a invasão de forças estrangeiras. Gente, se forças estrangeiras invadirem o Brasil, as Forças Armadas vão entrar em ação com certeza. Isso não tem dúvida, né? Nenhuma. Aí não tem dúvida nenhuma, esquece isso. E as nossas Forças Armadas são capazes de defender o país de qualquer invasão, de qualquer força estrangeira. Qualquer, tá? Se Colômbia invade, Venezuela invade, Bolívia invade, Argentina invade, cara, vão entrar num sacode ímpar, tá? Mas isso é teórico. Nenhum desses países vai fazer invasão nenhuma, porque eles sabem disso também. Eles sabem o tamanho das nossas Forças Armadas, a nossa capacidade e a capacidade deles. A economia deles está ruindo, eles não têm dinheiro para entrar numa guerra contra o Brasil. Seria ridículo isso, gente. Esquece, esquece. Quem defende isso não tem conhecimento nenhum de militarismo, nenhum. Eu tenho algum, né? Eu passei uma boa parte da minha vida estudando isso, eu adoro, tá? Se você comparar os exércitos, é ridículo isso, gente, sério, é ridículo. O nosso corpo de bombeiros, se quisesse, invadia e conquistava a Argentina, tá? É realmente ridículo, tá? É um papelão até que tem alguém defendendo essa ideia, né? Que não seja uma pessoa completamente desprovida de conhecimento sobre essa área, uma dona de casa, não sei o que, tudo bem, né? Ouve isso e fica com medo, mas eu posso te garantir que é um medo que você não precisa ter. Agora, outra mais ridícula ainda é a presunção de que os traficantes, os bandidos, vão começar a andar pelas ruas, né, atacando manifestantes, né? Gente, isso é uma barbaridade inacreditável, gente. Por favor, vamos usar a cabeça. Olha só, bandido é bandido. Sabe o que é bandido? Bandido é a escória da sociedade. Bandido não tem coragem, bandido não tem organização, bandido não tem uma espinha ética onde ele possa escorar, por exemplo, a necessidade de sacrifício. Bandido não tem nada disso, bandido não encara nada. E se os bandidos, por acaso, resolverem fazer uma ação pontual, as forças de segurança vão agir contra os bandidos, gente. Vem cá, quem você acha que compõe a maior parte da polícia militar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro? Somos nós, o povo. Quem compõe o exército? Somos nós, o povo, que tem as mesmas demandas que a gente. Tá? Então essa turma toda não está contra a gente, está a nosso favor. Eventualmente pode ter um choque ou outro com um pedaço, né, de uma força dessas, sei lá, por alguma razão e tal, mas coisas pequenininhas. Aqui nós estamos falando de confrontos enormes. Se a gente mobiliza 30 mil pessoas para marchar pela Presidente Vargas, você acha o quê? Que vai aparecer um grupo de traficantes para mandar bala? Não existe isso, gente. Esses caras não saem dos seus covis. Sabe por quê? Porque se eles estiverem em terreno aberto, eles são massacrados pelas forças de segurança. Simplesmente assim, tá? Ele não tem como. Aliás, para quem acha que que tem dúvida sobre isso, que isso é uma questão debatível, né? Eu digo para vocês, não é. Isso já foi testado aqui no Rio de Janeiro, na implantação das UPPs, tá? Subiram forças de segurança dentro de vários morros aqui no Brasil, de favelas, dentro das favelas, tá? E só houve uma vez que os bandidos resolveram tentar parar as forças de segurança. Foi na favela da Maré, lá no Complexo do Alemão, sei lá, naquela região. Sabe o que aconteceu? Subiram 2 blindados dos fuzileiros navais, que não eram nem tanque de guerra com canhão, não. Blindado de transporte de tropa, tá? Passaram pelas barreiras, né? Porque eles têm lagarta. Sniper fazendo a festa em cima dos poucos bandidos que botavam a cabeça para fora para atirar. No final das contas, o que aconteceu? Mais de 100 bandidos fugindo. Foi ridículo, gente. E assim é toda vez que a bandidagem... O pessoal fala um monte de coisa que não tem nenhum
pé nem cabeça. Ah, os bandidos têm armamento pesado? Tem, mas eles não sabem usar. Ah, os bandidos treinam muito mais que as Forças Armadas. Não é verdade. Os bandidos são muito mais efetivos que as Forças Armadas. Isso é ridículo, gente. Podem acreditar em mim, isso já foi testado aqui. Vão consultar um pouquinho de nada. A história é recente, foi durante o governo Sérgio Cabral. Procura o PP e vai ver os conflitos que houve. É ridículo isso, gente, por favor. Tem gente muito descoordenada, muito ignorante da realidade, falando um monte de mentiras que só servem para assustar as pessoas. Porque no final das contas, essas narrativas são direcionadas para fazer as pessoas não irem para as manifestações. Mas não pode ir. Não vai ter nada disso, nada disso, nada disso. Tá? É zero chance disso acontecer. Fiquem tranquilos, tá? É tudo pacífico, vai continuar pacífico. Tudo isso que eu estou dizendo aqui é tudo dentro da paz, tá? A gente não vai precisar usar violência para vencer. Não é necessário isso, tá? Por isso que eu estou dizendo, porque a gente tem muito número. A gente bota 1 milhão de pessoas na Presidente Vargas, ninguém vai querer fazer nada contra isso. É muita gente, a gente já ganha aí. Não precisam se preocupar com isso, tá? Agora, um detalhe final, tá, gente? Estou acabando essa exposição aqui. Depois eu vou fazer outras sobre aspectos mais pontuais, assim, e menores. Essa é uma visão geral. A vitória nossa numa manifestação desse tipo, num protesto desse tipo, é uma profecia autorrealizável, tá? Se a gente diz que vai vencer e diz para o cara do lado que vai vencer e esse cara diz para o outro que vai vencer, a gente vence. Da mesma forma, o oposto é verdade. Se a gente diz, se a gente aceita a dúvida, se a gente começa a ficar com medo de perder, se a gente começa a achar que uma vitória é uma coisa difícil, que não é, bom, é um pouco difícil, né? Mas não é definitivamente no sentido de é duro da gente vencer, a gente não vai conseguir vencer. Não, está perfeitamente dentro do campo do possível e do provável. Basta a gente querer. Então não se deixem contaminar por dúvida, porque aí, se vocês se deixarem se contaminar por dúvida, é que a coisa pode realmente correr risco, tá? E tem muita gente interessada em insuflar dúvida no coração de todo mundo, tá? Não se deixem desanimar por nenhum motivo. Não tem nenhum motivo para vocês desanimarem, porque vocês só perdem essa, nós só perdemos essa se a gente desistir. Só isso. Se a gente insistir até o último momento, a gente ganha. O sistema não tem outra coisa a fazer a não ser se ajoelhar. Então, gente, por favor, se mantenham firmes, tá? Se mantenham atentos e se mantenham presentes. E a gente ganha, tá bom? Eu vou fazer agora, vou tentar fazer um vídeo por dia ou um vídeo a cada 2 dias de agora até a nossa vitória, para reduzir todas as mentiras que o pessoal começa a colocar por aí, tá? Vou começar amanhã. Muito obrigado a todos e até a próxima. E mais uma vez, parabéns, viu? Parabéns. E obrigado a essa turma toda que está aí na frente dos quartéis fazendo isso tudo. Vocês são demais. Valeu, gente. Por favor, compartilhem, se inscrevam no canal quem não se inscreveu e cliquem ali no botão de curtir, porque isso aumenta a relevância. Façam comentários, esse tipo de coisa toda. Vocês já sabem como é que é. Muito obrigado a todos, até a próxima.